E aí pessoal, beleza? Meu nome é Cris, eu tô criando esse canal, na verdade eu já jogo Jujutsu desde o lançamento, tá? Mas aí, como a gente tem um grupo, tem mais ou menos umas 100 pessoas que jogam Jujutsu, até se você quiser entrar nele eu vou deixar o convite aqui na descrição do vídeo, tá? E eles ficam me enchendo o saco pra eu criar um canal e falar sobre Jujutsu, porque eu gosto de jogar e tento jogar da maneira que eu acho correta, tá? Eu vou começar, pessoal, depois eu faço um vídeo explicando como é que eu jogo, tal, mostro algumas coisas pra vocês, mas vou começar já com o Itadori de aniversário, tá? Do Ralph. O Itadori azul, como sempre, Itadori é Jujutsu puro, tá? Esse é nada mais é do que o reciclado do Itadori azul antigo com SP, mas ele tá muito mais forte, óbvio. Tá? Ele tá bem forte como todo boneco de aniversário. Pra vocês entenderem, cara, o dano da skill dele basicamente é mais do que o dobro do anterior, com coisas a mais. Por exemplo, ele deu essa daqui. O dano do anterior era 180%, tá? Da skill 1 daquele azul com SP. Esse é 350, é quase o dobro. Depois as outras são mais que o dobro, tá? E a taxa de crítico dele aumenta em 20% por 3 turnos e ele recupera 10 de energia amaldiçoada depois que entra no estado de zona. Ele precisa dar um Black Flash antes de entrar, tá? Mas ele é um boneco que ele enche muito rápido a ult. Então isso não vai ser um problema para ele, ainda mais se você tiver com a memória. Como você vai atirar, provavelmente você vai pegar a memória no banner, né? Essa daqui, ó, ela era acho que 300%, deixa eu ver. A skill 2 dele, ó, 280%, tá vendo? E aqui ele vai para 700, cara, é muita coisa, tá? E tem o mesmo efeito da outra, aumenta 20% de chance de Black Flash, além de aumentar encher a barra dele em 15% por 2 turnos. Sempre, a única pegada dele é essa, sempre ele precisa ter dado Black Flash antes, tá? A terceira skill, ela é muito forte, porque você tem que usar ela uma vez para aumentar esse dano de quebra de 100%, e depois não acontece de novo, não estaca no caso, né? E ela dá 850% de dano, cara, é bastante, tá? Esse inimigo, quando ele toma o dano, ele aumenta o dano recebido em 15%, tá? Dos azuis. Isso é muito forte, cara. Ele chega a estacar 45%. De novo, só quando depois ele dá um Black Flash. Mas vamos ver que isso não é um problema para ele, tá? O que está se rolando nesse aniversário é que esse é o primeiro boneco que para você desbloquear todo o potencial dele, ele tem que ter o SP. E ele já vem com o SP desde que você coloque ele despertado com A1 ou despertado A3, tá? Quando você desperta A1, a ultimate dele muda, mas ela não muda o dano, tá? 1900% é muita coisa. E é garantido que o último Black Flash, o último hit seja Black Flash, tá? E ele aumenta o dano recebido de azul por 20% em 3 turnos. Isso aqui juntando com a skill 3, cara, é muito forte. Tá? É um boneco que bate muito bem Taijutsu, né? Se você colocar ele a 1, quando termina a ultimate, ele enche a barra dele em 220 e recupera a energia amaldiçoada em 15. Só que ajuda bastante, tá? Isso daqui, se você juntar com a memória dele e ativar, cara, já encheria 1/3 da memória dele, da ultimate dele, pra vocês terem uma ideia. Então é muito alto, tá? É bastante coisa. Acho que chega 1/4, não 1/3, mas, cara, mesmo assim é muito rápido, tá? Então, porque esse boneco ele é muito forte, tá muito quebrado. E essa questão da SP também ajuda. Só que aquela história, a princípio você não precisa botar, tá? Ele já é um boneco bem forte. O dano dele, ele continua dando dano. O que muda é essa questão da velocidade com que ele farma ult, tá? O estágio 2 aqui, que é quando você combina uma ultimate com alguém, ela muda bastante. Mas, cara, de verdade, isso daqui a gente nem vai olhar porque eu não vou colocar um boneco A1 para ter para quando eu vou combar ultimate, tá? Isso não tem nem nexo. Ele tem 3 passivas, tá? A proteção do Sukuna, ela já tinha antes, que aqui que é, ele não toma dano na alma, ele não toma veneno, ele tem 30% de chance de não tomar dano de gelo, que é da Uralme, por exemplo, tá? E você não consegue, lembra daquele fantasminha, aquele boss que mata direto, ele bate direto na alma, não funciona nele, tá? Por causa da proteção do Sukuna. Isso daqui nele é muito forte, que ele aumenta o taijutsu dele após bater um Black Flash em 50% por 4 turnos. Não chega a 200, não é estacado, tá? É 50% e assim fica. Só que ele recupera 10 de energia amaldiçoada sem limite. Por exemplo, você está com 100
tá? Que é o limite máximo de energia amaldiçoada, vai para 110 e assim por diante. Então não tem limite nesse caso, tá? Então, cara, nesse caso, esse é um boneco muito forte, tá? Ele é bem forte. E sempre que começa a batalha, ele recupera 10 de energia amaldiçoada, tá? Mesmo que tiver com 100, vai para 110. Digamos que aconteça alguma coisa que ele já começasse cheio, ele vai para 110, tá? Então não tem limite. Caso você desbloqueie, ele vai para A3, ele ganha essa questão aqui, ó, que é no boneco da frente e nele aumenta a taxa de encher a ult em 10% por 4 turnos. Isso não pode ser estacado, tá? Porque você não imagina, o boneco encher 40% ia ser um absurdo, tá? Além dos 50% que ele já tem lá, lembra que ele aumenta o Taijutsu? Quando ele dá um critical hit, pode ser crítico, tá? Não precisa ser Black Flash. Ele aumenta a taxa de crítico dele de 20% e aumenta a taxa de Black Flash por 10%. No A3 ele muda bastante. Muda o boneco. O boneco já é incrível, ele fica, absurdo. Mas aquela história, né, gente? Para chegar no A3, talvez tenha um modo novo que. Talvez não, vai ter esse modo novo de escolher uma dupe colorida, mas depois a gente conversa sobre isso e após confirmar e eu ver exatamente como é que é, tá? Então o que vocês têm que entender? Esse boneco novo, cara, ele dá mais que o dobro. Mais que o dobro, ó, 930% era a ult do anterior, esse é 1900%. Então ele dá mais que o dobro do dano do anterior com acréscimo de um monte de coisa. Então ele é muito forte, cara, muito forte mesmo. Um boneco que com certeza vale a pena. Ele é limitado. Depois eu vou explicar para vocês como que eu atiro, como que eu jogo, tá? Só falta a memóriazinha dele para vocês darem uma olhada aqui, ó. A memória do Itadori, ela é basicamente feita para ele, talvez seja até para outro boneco. Mas, cara, o que acontece? Quando ela está no level 3 de desbloqueio, ela enche 240 da ult. Imagina se você está com o Itadori no A1 e a memória na 3, é 240 da ult quando você, da memória quando você usa e 220 quando você termina de ultar. Você já começa com 460, tá? A barra dele enche 1500 e alguma coisa. Então pensa assim, já começa com 460, tá? E você acabou de ultar. Então o boneco ele enche muito rápido a ult. Caso você esteja com a barra de ultimate cheia, ele recupera 5%. E esse efeito só não ativa se tiver com 100%, tá? E lembrando que isso aqui é passivo, não é você que escolhe. Então assim, pessoal, boneco que vale muito a pena. É o reciclado do anterior, com certeza. A Sunzap é meio preguiçosa nisso, tá? Então ele é reciclado do anterior, mas ele é muito quebrado. Recomendo muito guardar para ele, assim como todo boneco de aniversário até hoje não saiu um boneco ruim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curte, comenta, qualquer coisa me chama, entra no grupo, vou deixar o convite lá pra gente, lá para vocês na descrição do vídeo, tá? Valeu, falou e até mais.